Sejam bem-vindos ao ICETRAN em Foco. A camiseta que estou usando contém uma placa de sinalização. Você sabe o significado desta placa e para que ela se destina? Fique com a gente, que no final do vídeo nós vamos falar sobre esta placa de sinalização e da sua finalidade. Bem, no vídeo de hoje vamos falar sobre a possibilidade do condutor se eximir da responsabilidade por multas cometidas alegando estar em estado de necessidade. O artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que, ocorrendo uma infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração. Para cada infração cometida, será aplicada uma ou mais penalidades administrativas. Ocorre que, muitas vezes, o condutor comete uma ou mais infrações de trânsito e apresenta recurso administrativo nas instâncias recursais, justificando a conduta infratora por estar em estado de necessidade. Mas, afinal, o que é estado de necessidade? Estado de necessidade é uma excludente de ilicitude prevista no artigo 23 do Código Penal Brasileiro, que exclui a responsabilidade do infrator por condutas ilegais em determinadas circunstâncias. Conforme esse artigo, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. O parágrafo único diz que o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Dessa forma, muitos condutores se valem deste instituto e, por analogia, defendem a aplicação também da esfera administrativa para excluir a culpabilidade pelas infrações de trânsito cometidas em estados de necessidade. E qual a situação mais comum nas alegações de estados de necessidade? A situação mais comum que os infratores pretendem excluir a culpa pelas infrações cometidas diz respeito ao transporte de pessoas com alguma enfermidade, seja ocasionada por um mal súbito ou por um acidente. E dessa maneira, entendem que toda e qualquer conduta infratora estaria coberta pelo manto do estado de necessidade. Alguns exemplos de infrações cometidas em estados de necessidade incluem infrações de todas as naturezas, como as infrações gravíssimas de avanço do sinal vermelho ou de parada obrigatória, excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido ou forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem. Mas também infrações graves, médias e leves, como por exemplo, estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, afastado da guia da calçada de 50 centímetros a 1 metro e afastado da guia da calçada a mais de 1 metro. Esses são exemplos de infrações que nos fazem refletir e discorrer sobre a possibilidade de aplicação da excludente de ilicitude de estado de necessidade prevista no Código Penal e também nas infrações de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Então vejamos, será que está agindo sem culpa e merece deixar de ser punido um condutor que esteja transportando uma pessoa doente e força a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem? Ou ainda, aquele que realiza uma ultrapassagem perigosa com risco eminente de acidente grave? Esses são dois exemplos bem graves para iniciarmos a reflexão. Então, vamos apresentar outros dois exemplos bem mais leves e que, embora sejam condutas infratoras, aparentemente não apresentam grande potencial de risco de acidente. Por exemplo, será que pode ter a sua culpa excluída e não ser penalizado aquele condutor que é médico e para o seu veículo sobre a calçada para prestar socorro a alguma vítima de acidente de trânsito ou pessoa acometida de um mal súbito em via pública?
Com esses exemplos apresentados, já é possível tirarmos as primeiras conclusões de que cada caso é um caso e deve ser analisado individualmente, pois devem ser analisadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram e a gravidade da conduta infratora, pois não pode prestar socorro para assegurar a vida de uma pessoa aquele que adota um comportamento de risco para si, para o socorrido e para os demais usuários da via. Lançamos a ideia principal dessa reflexão e esperamos a sua manifestação. Curta o canal, deixe sua opinião e faça seu comentário. Agora vamos falar sobre a placa estampada na minha camiseta. Esta placa é uma placa de advertência, denominada A33B, que significa Passagem Sinalizada de Escolares. Ela tem a finalidade de advertir ao condutor do veículo da existência adiante de local sinalizado com a faixa de travessia de pedestre com predominância de escolares. Assim, embora não seja uma placa de regulamentação, esta placa é importante para que o condutor fique atento à travessia de escolares à frente. Para tanto, deve diminuir a velocidade e redobrar a sua atenção. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.